Começa agora, Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma edição do Vitrine Literária com Francisco Grijó, aqui pelas plataformas da Rede Vitória, YouTube e também na página de vídeo do Folha Vitória, Spotify também. Vocês sabem que na semana passada a gente conversou com Maciel de Aguiar e vamos continuar conversando com ele hoje, nessa edição. Maciel, que é um autor prolífico, talvez o mais prolífico do Espírito Santo, 140 livros, todos eles de qualidade. Nós conversamos muito sobre a literatura dele no último programa e eu vou dar continuidade a isso porque Maciel, que escreveu 40 livros, que você pode ver aqui, as capas, 40 livros sobre a escravidão. Maciel vai continuar a nos explicar. As elites se incomodam com isso. Eu acho que sim, não há outro motivo de uma pessoa... De você estar fora do circuito, totalmente do circuito intelectual. Se eu lanço um livro aqui em Vitória, não tem uma nota na imprensa. E você não batalha por isso? Não, porque eu tenho... Eu vou fazer 35 lançamentos do Velho Lobo do Mar. Eu vi os lugares que você vai lançar. 16 estados e 32 cidades fora do Espírito Santo. Sensacional. Eu tenho... É isso, ninguém no Espírito Santo tem isso. Tem mídia... Nem a sua amiga Bernadette Lira, que é da sua terra, que é uma figura que tem um prestígio, Reinaldo Santos Neves, que tem prestígio. Nenhum autor, até onde eu saiba, nenhum autor do Espírito Santo tem essa abrangência. Por falar em abrangência, o livro O Velho Lobo do Mar é autobiográfico mesmo? Porque é o seguinte, o Walter, seu pai, isso realmente aconteceu com ele? Sim, claro. Então o Walter, amigo de Hemingway, teve 2 encontros com Hemingway. Só 2. 2 encontros e a ideia do Velho e o Mar, que é um dos clássicos da literatura mundial, ela tem uma ligação com o seu pai. O seu pai... Porque estava presente, né? Conta essa história pra gente. Estava presente. Seu pai foi para Cuba? Meu pai, com 16 anos, fugiu dentro de um navio no porto de São Mateus, dentro do cargueiro. Abandonou pai, mãe, irmãos, abandonou todo mundo. Entrou ali, e foi. Era um mulato, meu pai era um mulato, filho de negros, né, de portugueses com negros. E foi para o Rio de Janeiro, saltou lá na Praça Mauá, foi para o estaleiro Caneco, pediu um emprego. Casualmente encontrou com um dos diretores do estaleiro Caneco, o cara com a varinha que ia pescar, ou comprou uma vara, um mulinete. Aí meu pai, 16 anos, falou assim, eu pego mais peixe mergulhando do que você. O homem da pileia. Aí ele duvidou, né? Aí, então vamos pescar comigo. Aí meu pai, com essa brincadeira, ficou 2 anos aprendendo soldar, aprendendo cartas náuticas, aprendendo todas as profissões ligadas ao mar, lá no estaleiro Caneco. Aí teve um transatlântico, né, para transportar madeira, um navio cargueiro, melhor dizendo, para transportar madeira do Rio de Janeiro para Londres, e convidaram meu pai, que ele dominava a parte elétrica, mecânica do navio. Pessoal, vai esse jovem aí. O navio foi, prestes à Segunda Guerra Mundial, foi torpedeado, afundou, torpedeado supostamente por submarinos alemães, né? Meu pai ficou 40 dias em alto mar em cima das pranchas do navio, pedaço de madeira, 40 dias. E os 6 companheiros dele foram todos mortos. 4 tubarões comeram, devoraram, e 2 se jogaram, né, já enlouquecidos, né, se jogaram da prancha dentro d'água e morreram. Aí meu pai veio para o Brasil, resolveu voltar para o mar, foi para o Caribe, dar aula de mergulho
O mergulho de apneia. É, Ele era mesmo que é, fantástico, né? 3 ficar minutos. 3 cara. minutos no fundo do mar. E com o mar infestado de tubarão. E ele convivia, diz ele que convivia bem com isso. Aí apareceu um aventureiro lá, também, que já tinha viajado pela África, caiu 3 vezes de avião na África. Aí 2 aventureiros se encontraram numa bodeguita daquela lá. Ele falou assim, não, eu quero aprender a mergulhar na apneia. E foram no outro dia, descobriram ainda que estavam hospedados no mesmo hotel, ambos mundos, lá em La Habana Vieja, né? E descobriram que estavam nesse mesmo hotel, saíram de manhã para um mergulho, né? Que meu pai ia dar as aulas, que então um sucesso absoluto, que era esse 36, Por Quem os Sinos Dobram, é um sucesso mundial, né? Era mundial. Aí foi, só que não teve a aula de mergulho. Quando eles chegaram numa praia de pescadores, viram um pescador velho com uma criança tentando colocar em terra firme uma canoa com um peixe, com o esqueleto de um peixe amarrado. Aí eu, com aquela sensibilidade total, Hemingway quis saber do pescador, né, o que aconteceu, que história era aquela. Aí ele contou aquela extraordinária história. E ele transformou aquilo num clássico da literatura. Pois é, mas só que daquela noite em diante, daquele dia, que eles passaram o dia com esse pescador, almoçaram, beberam e andaram a pé pela praia, eles fizeram um compromisso. Os dois, meu pai e Hemingway. O Hemingway, você deve ter lido isso. O Hemingway contou para meu pai que o pai dele tinha se matado. Esse tema pode levar aqui Pode, no seu à vontade, programa? claro. E aí o Hemingway falou com meu pai que ele também não suportaria uma doença que não tivesse cura e que fosse para um hospital e sofresse. O meu pai também concordou, acho que não. Então vamos fazer um pacto. Se você tiver uma doença grave, você resolve o problema para não ficar dependendo dos médicos, nem sofrendo e fazendo sofrer os seus descendentes. É isso, né? que ele confronta seu irmão depois, né? Aí o Hemingway assumiu esse compromisso, eles fizeram, mas meu pai esqueceu disso. Esqueceu, não lembrava mais disso. Quando meu pai voltou a se encontrar com o Hemingway, aí meu pai andou pelo mundo inteiro, né, nos portos, embarcado, tal, muitas aventuras, lutava boxe, queda de braço, charuto. Imagina, marinheiro, rapaz. Viu muitas brigas de marinheiro e tal. É uma vida, a pessoa imaginar como era o mundo sem avião e sem carro. Era só navio, era tudo pelo mar. Os portos eram os pontos mais importantes da cidade. Aí meu pai voltou a Cuba em 48, né, 12 anos após aquele encontro. Hemingway estava numa decadência total, depressivo, lançou um livro, foi um fracasso. A imprensa toda batendo nele, porque dizendo que ele não tinha mais capacidade criativa, inventiva. Aí meu pai falou, e aquela história do pescador? Por que você não escreve aquela história? E ele escreve e... Aí ele escreveu em 49 e lançou o livro em 52. E em 54 ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. E o interessante, sabe o que eu achei muito interessante? É uma coisa particular. Uma vez eu dando aula, um aluno, isso tem uns 4 ou 5 anos, ou talvez mais, um aluno virou-se para mim e falou assim, Grijó, meu bisavô ganhou o Nobel. Aí eu falei, mais um maluco ou um gozador. Ele era bisneto de Henrique Pontoppidan. Devia ser família que veio lá de Conceição da Barra. Você cita, exatamente. O garoto era daqui do Espírito Santo, o bisavô é que era o Henrique Pontoppidan.
Cujo livro Terra de Promissão eu li e gostei muito. O Urso Polar eu não li. O Urso Não li. Polar que ele me deu de presente. E você fala do Henrique Pontoppidan, você fala de 2 Nobéis. Claro, aí o que me influenciou decisivamente, que foi... Eu ganhei um livro com 4 anos de idade. Ó, numa E cidade... o Steph ficava lendo para você, né? Ele lia o livro. 3 anos ele leu o livro para mim, todo dia. Ele lia. Dos 3 aos 7 anos, ele lia todo dia no bar de meu pai. Não tinha... Seu pai tinha um bar? Meu pai tinha um bar, o Bar Tupi, em Conceição da você Barra. fala. E meu pai contava as aventuras dele, as histórias dele, todinha nesse bar. Tinha uma espécie de um palcozinho lá, tinha as sinucas e tal. Era um mundo, estava ali naquele... O mundo dele estava ali dentro daquele bar. E o Steph contava, lia para mim um Era livro, filho do Henrique Pontoppidan. que era o Prêmio Nobel de 1917. Exatamente. Ganhou por causa do Urso Polar. Eu não li o Urso Polar. Então, ele leu tanto. Imagina, 3 anos lendo um livro para um menino, o menino enlouquecido por aquelas histórias. O menino decorou o livro, rapaz. Esse menino é você. Eu decorei o livro e andava. Aí ele me deu o livro de presente, voltou para a Dinamarca, morreu lá na Dinamarca. Eu fiquei com aquele livro. Você tem isso até hoje? Não, meu pai jogou um livro dentro d'água, rapaz. Tá aí, a história tá aí, verdade. trágico o negócio. Por quê? Por quê? Eu fui reprovado na escola. Eu sou o único aluno reprovado no primeiro ano primário da minha escola. O único. Nunca teve um aluno reprovado. Eu sou o único. E tá lá, analfabeto. Tá lá, o primeiro ano. Recusou-se a ser alfabetizado em português. Está escrito lá que eu queria ser alfabetizado em dinamarquês. Ou em sueco. Dinamarquês, por causa do livro. Por causa do Henrique Pontoppidan. Por causa do livro que eu lia, o Urso Polar. Né? E depois gozado, que eu fui ser auto-alfabetizado por causa do navio negreiro de Castro Alves, que eu ganhei em substituição livre. Então, quando eu fui reprovado lá na escola, a professora e diretora falaram para meu pai, o problema é esse livro aí, desse idioma aí que ele ficou... Porque eu usava aquele livro para tudo, ia dormir, o livro ficava embaixo do travesseiro, ia tomar banho, o livro do lado, aquele livro já estava encebado, de tanto que eu usava. Eu andava pela rua com aquele livro, os meninos iam jogar bola, eu ficava lendo em dinamarquês. Eu passava num bar, na aldeia de pescadores, o pessoal me chamava, lê o livro. Aí eu subia numa mesa, ficava lendo dinamarquês. Eu não sabia o que estava lendo, eu tinha decorado as palavras, entendeu? E aí já com capacidade inventiva e criativa, eu já ia contando as histórias. Você já era escritor. Você, nesse Velho Lobo do Mar, você tem 2 coisas que me chamaram muita atenção. Muita. A primeira é que ele praticamente não tem diálogos. Não aquele diálogo tradicional. E segunda coisa é a seguinte, você cria páginas de 3 a 4 parágrafos. E são parágrafos longos em que existe um ponto final. Eu não dou oportunidade ao leitor para respirar. Você exige fôlego. Usa muita vírgula, muito ponto e vírgula, muito aspa, muito travessão. Intencional isso? Absolutamente intencional? Eu descobri depois. Você não tinha percebido? Não, eu descobri depois. Isso não acontece só no Velho Lobo do Mar, em outros livros também, que eu não eu sou o antagônico do Hemingway, porque Hemingway, em um parágrafo, econômico, ele frases curtas. Cheio de ponto Isso. cheio de travessão, e eu boto o ponto final no parágrafo e sufoco o leitor. O cara que conseguir ler um livro meu, eu consegui. Ele tem boa respiração. Eu consegui. Eu li o seu livro rapidamente porque a história me interessou muito, porque logo de cara, Hemingway, Pontoppidan. E a ideia do mar, isso é bem interessante para mim. Agora, se você me permite, é um exorcismo, né? Você botou para fora uma coisa que tava... Isso me sangrou a alma. Eu imagino. Eu posso imaginar, Sangrou, porque o final dele mostra isso. Eu fiz o máximo que eu podia fazer pela memória do meu pai, porque eu acho que só entrando numa questão esotérica e religiosa ao mesmo tempo,
Acho que o mandamento de Deus mais importante é o quarto. Eu nem me lembro qual é o quarto. Honrarás pai e mãe. Honrarás pai e mãe. A pessoa que não honrar o pai e a mãe não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Nada é mais importante, nem... E aqui você dedica, né? Você dedica a sua família inteira. Seus Seus irmãos, sua mãe, seu pai, seus avós. Nada é mais importante para o ser humano do que pai e mãe. Pai e mãe está acima de qualquer divindade, de qualquer espiritualidade, de qualquer conceito. Mas a mãe não aparece no texto. A mãe tem um capítulo. Tem um capítulo, mas o pai é que é o quê? A flor das meleiras, né? Exatamente, que é a flor das meleiras. Porque é tão interessante que meu pai, marinheiro, namorador, andando pelo mundo inteiro, passa o navio lambendo as barrancas do Cricaré, vê uma moreninha lá, fala assim, espera por mim que eu vou voltar, nós vamos nos casar e encher a casa de filho. Ela tinha 13 anos, ela esperou 13 anos meu pai voltar, não sabia o nome, não sabia quem era, ficou naquela crença de ele vai voltar e nós vamos nos casar e encher a casa de filho. Ela não construiu o enxoval, quando ele voltou o enxoval estava pronto. Essa é a história da minha mãe. E deu a meu pai 9 filhos. Né? E então, eu acho que eu me esforcei no máximo que eu pude para honrar meu pai e minha mãe. Porque além da qualquer crença que eu já tive ou que eu possa ter, em qualquer espiritualidade, nada, absolutamente nada é superior ao pai e à mãe. Por falar em pai e mãe, você ficou longe deles quando você foi para o Rio de Janeiro. Fiquei 5 anos sem falar com meus pais. Você se envolveu com política. Na luta armada. Você estava na luta armada, você se arriscou muito. Sim. Você escreveu 4 livros que me interessam muito e eu não conheço esses livros. Os anos de 600 páginas cada um. Exatamente. Eu quero muito ter esses livros porque me interessa muito ler sobre essa época, uma época em que eu era garoto, né? Eu não era. Isso aí vai ter que ser um programa. Não, mas eu quero saber, o que eu quero saber de você é o seguinte: você escreve sobre os anos de chumbo o que você viveu. É o que eu vivi. Certo, ninguém me contou sobre os anos de chumbo. É o que eu testemunhei. Entendeu? Você testemunhou? Testemunhei. Me diz uma coisa, aquilo é literatura ou é história? Eu não li, tá? Eu nunca peguei o livro na mão. Eu quero saber de você se o leitor vai ler de forma, mesmo sendo verdade, ele vai ler de forma romanceada ou é de forma... Ninguém fez essa pergunta. O primeiro que faz é você. Até agradeço por isso. Aquilo não é literatura nem história. Aquilo é uma catarse. Aquilo é um sangramento total, porque eu via os meus amigos sendo torturados e mortos. Você foi? Sim. Quem disse que teve na luta e não foi preso nem torturado está mentindo. Entendeu? Está mentindo. Embora muitos mentem dizendo que foi, né? Que foram. Mas quem teve mesmo na luta e que caiu, como se falava antigamente, não escapou. Ninguém escapa. Ninguém escapava. Consequentemente, ali também é um sangrar total da alma. Porque eu tinha que escrever e publicar livretos no mimeógrafo de 20 páginas. De forma marginal, 20 páginas, grampeado, à noite, rodando no mimeógrafo, né? A máquina Olivetti Lettera 32 que batia, já saía aquele impresso para ser rodado ali mesmo no mimeógrafo. O livro ficava pronto na hora. Numa noite eu fazia um livro. Escrevia 10, 15 poemas, numa noite era um livro por noite. Inclusive o Nelson Martinelli e o Wilbert Salgueiro estiveram aqui no Vitrine Literária
trouxeram o memorial dos anos de chumbo e há vários poemas seus, inclusive eu mandei para você. Há vários poemas seus ali, né? Quer dizer, o indivíduo que está lendo quem é Maciel de Aguiar. Pelos poemas você consegue ver o que você passou ali. Se alguém quiser ler isso aqui, Maciel, o cara quer ler esses livros. O cara quer ler os livros Os Anos de Chumbo. Como é que ele faz? Ele tem que entrar no... Não sei, assim... Eu, por exemplo, eu quero muito... Memorial Editora, @yahoo.com.br. Existe um site? Existe. Rapaz, existe tudo, mas eu sou tão relapso com essa coisa. Eu contratei para negócio de... Como é que chama aí? Esse negócio Rede social? Instagram? Isso aí, esse palavrão aí. E tem um outro também que é Face, não sei o quê. Aí eu contratei uma empresa para cuidar disso. Rapaz, esses caras me perturbam. Assim, quando eu vou dar falo arroba, um tal de arroba, falo um arroba, não sei o quê, então tem que mandar para pedir. Agora vem com um papo para mim de que é seguidor. Seguidor. Ô Maciel, nós vamos comprar seguidor. Aí eu pulei. Comprar nada. Eu não sigo a mim. Eu não confio muito em mim para me seguir. Como é que eu vou comprar gente para me seguir? Então eu vou dizer aqui para vocês, não me sigam. Tem lá negócio de Instagram, de tal. Por favor, não me sigam, porque não é aconselhável me seguir. Eu não sigo a mim, quanto mais pedir para vocês me seguirem. Eu sei que a empresa lá que não vai gostar de eu ter falado isso, mas, por favor, não me sigam, não, porque... Mas agora vem a grande... Parece que os que vêm aqui pedem para seguir, né? Não, mas é porque hoje... Eu peço para não seguir. Mas uma forma de ter acesso ao seu trabalho é através de rede social. Avalie bem se você não quer que sigam. Mas eu quero te fazer uma pergunta final. O Prêmio Nobel, como é que surgiu isso? Rapaz, até hoje eu não sei. Porque eu acordei com a notícia de que o PEN iria indicar meu nome ao PEN International, que fica em Londres, por causa dos anos de chumbo não é por causa de Pelé, Oscar Niemeyer. Mas você acha que isso não colaborou, não? Eu não sei se um autor que escrevesse sobre Pelé, Oscar Niemeyer, Rubem Braga, Roberto Carlos, pudesse ter, assim, talvez o Pelé e o Ayrton Senna. Que são visíveis mundialmente. Mas não sei. Agora, escrever 40 livros sobre negros desconhecidos, sim, que foram esquecidos pela história oficial, e escrever que os anos de chumbo... Olha aqui, mostra para você ver. São 80 livretos do mimeógrafo. Olha, para quem puder ver aí, gente. Ao contrário, tá de cabeça para baixo. Cabeça para baixo, então, pronto. Aí, ó. São 80 livros. Aqui. Isso aí é um mimeógrafo. Isso aí foi um mimeógrafo. Então, eu acho que isso fez a diferença. Porque é na contramão de tudo, né, meu? Como é? Não sou adotado pelas escolas. Não sou financiado pelo poder público. Não tenho lei Rouanet. Não tenho lei Aldir Blanc. Não tem... Paulo, quem é a outra? Paulo Gustavo. Não tem Paulo Gustavo. Gustavo. Paulo Gustavo. Não tem lei Rubem Braga. Não tenho carimbo nenhum do governo. As escolas não me adotam. O meu museu está fechado. O museu foi fechado. Não há motivação nenhuma para ser indicado ao Prêmio Nobel alguém que está na contramão das elites, na contramão da historiografia, na contramão da academia, na contramão... Não faço parte de nenhuma academia de letra. De vez em quando me convido e eu fujo,
porque eu tenho ligeira compreensão de que é quase uma brincadeira, de que a gente a pessoa quando entra para a academia de letras, os outros ficam torcendo para o cara morrer para ocupar a vaga. O morto rotativo, como dizia Milô Fernandes. Aí eu não quero muito entrar, mas tem muitos amigos que fazem parte Jorge Amado mesmo, brigou contra a academia de letras a vida toda, depois entrou para a academia. Eu não tenho nada contra a academia, não tenho a universidade, não tenho absolutamente contra. Eu sou um datilógrafo. Se eu pudesse transcrever alguma coisa na minha lápide, eu botava assim, eu fui um datilógrafo. Maravilha. Né? Um cara que o datilógrafo, na essência da palavra, ele viu e escreveu. Pessoal, olha, acabou nosso tempo, 2 programas com Maciel de Aguiar. Cara, eu agradeço demais sua participação. Já convido você um dia pra gente discutir sobre os livros dos Anos de Chumbo. Aí tem que trazer. Isso, vai ser um outro programa. Né? Pessoal, muito obrigado pela audiência. Espero que vocês tenham curtido ouvir o Maciel e ver o Maciel, né? Quem está nos acompanhando pelo YouTube. Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima. Você ouviu Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores.